Boa noite, pai. Edivaldo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast das Poderosas. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco dos seus projetos. Boa noite, mãe Michele, mãe Priscila e mãe Hélia. Boa noite a todos. Para nós é uma grande honra estar aqui na Casa de Ogum, falando aqui no podcast para toda a sociedade lusianiense e para os internautas de todo o mundo, né? Então, para nós é um prazer imensurável estar aqui com vocês na noite de hoje e poder falar de um bate-papo descontraído com a nossa comunidade de terreiro, a nossa comunidade de matriz africana, onde vamos estar falando sobre diversos temas que acredito eu que vai ser salutar para toda a nossa sociedade. Quem é o pai Edivaldo de Oxum e como o senhor se tornou babalorixá? Mas, Michele, eu não me considero um babalorixá, né? Eu sou sergipano, nascido em Sergipe, na cidade de Salgado, Sergipe, um povoado chamado Sapo Encantado. E como todo bom nordestino que quer vencer na vida, ele sai da sua cidade, das suas origens, dos seus familiares e busca melhorias, né, para que ele possa estudar. E assim aconteceu comigo, quando deixei a minha terra, deixei a minha família e vim migrar em uma cidade onde Dom Bosco disse que jorraria leite e mel. Como me tornei sacerdote de Umbanda Molocô. Iniciei na casa de mãe Edilma, mãe Sadilma, na casa do seu Sete Flecheiro, Umbanda Molocô, em Valparaíso de Goiás, onde tudo se iniciou, onde fui criado. Em seguida, saindo da casa da mãe Edilma, fui para o Candomblé, né? Na casa de mãe Nita, de Exu. E lá fui iniciado pelas mãos do Manuelzinho de Motumbá, da ilha de Taparica, em Salvador, Bahia. E em 2009, nós inauguramos o nosso terreiro, nossa casa de santo, de Umbanda Molocô, onde recebemos a nossa peneira, e hoje estamos trabalhando com toda a comunidade lá no distrito Jardingá, onde atendemos quinzenalmente a comunidade em geral. O senhor poderia compartilhar um pouco sua jornada espiritual e o que o levou a assumir esse papel de liderança? Existem dois tipos de liderança, mãe Michele, né? Existe a liderança secular e a liderança espiritual. Creio eu que quando nós, ainda na placenta das nossas mães, nós já fomos designados por Orumilá, por Obatalá, por Oxalá, que seríamos o que somos hoje, homens de boa vontade, homens e mulheres, para ajudar a uma sociedade. E é por isso que nos tornamos líderes, não porque quiséssemos ser líder, mas porque Deus, Oxalá, Obatalá, os nossos guias, nossos mentores espirituais, assim quiseram que nós fôssemos. E o senhor nos trouxe que o senhor é da Umbanda Molocô, certo? Quais são os princípios fundamentais que regem essa vertente da Umbanda Molocô? É muito difícil e, ao mesmo tempo, complexo falar da Umbanda Molocô, onde muita gente debate e fazem críticas com relação à Umbanda Molocô. A Umbanda Molocô é uma vertente de Candomblé, né? E o Doter, que trouxe a Umbanda para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, ele não acreditava que a Umbanda teria que ser a Umbanda branca, né? E o Molocô chegou ao conhecimento do nosso país, onde todos nós praticamos o Molocô, onde adochamos, capturamos e praticamos a Umbanda, que foi fundada por Zé de Moraes, um candomblé que se aproxima mais da Umbanda, ou seja, dentro desse contexto, as nossas entidades dentro da Umbanda Molocô não precisam utilizar dos dogmas e
parâmetros das entidades que são doutrinadas a serem padrões. As nossas entidades da Umbanda Molocô não são padrão em nenhum lugar do Brasil e do mundo. Não são padrões, então são únicas da vertente da Umbanda Molocô. São únicas dentro da vertente de Orixá. Certo. E assim, quais são as principais responsabilidades que o senhor carrega como sacerdote, né, dentro da comunidade umbandista, e como que o senhor equilibra essas responsabilidades com a sua vida pessoal? Eu costumo dizer para os meus filhos, lá na nossa casa, que Edivaldo de Oxum tem 3 identidades, né? Tem a identidade do doméstico, do pai de família, tem a identidade do micro e pequeno empreendedor e a identidade do sacerdote. Então, eu consigo conciliar o Edivaldo pai, o Edivaldo pai 2 vezes e o Edivaldo microempreendedor. E também consigo conciliar o Edivaldo político partidário, que precisamos também dizer para a sociedade, para os internautas, que também fazemos políticas, não apenas a política partidária, mas vivemos um contexto político onde precisa ser debatido alguns temas políticos dentro da nossa religiosidade. Então quer dizer que o senhor tem uma grande inteligência emocional, né? Porque o senhor consegue se enquadrar em todos os papéis e fazer isso com uma exímia sabedoria. Manhã, eu não sei te explicar se é emocional ou se é da natureza física e espiritual. Um sacerdote, ele deve ter uma consciência baseada nos princípios básicos da família. E quando a gente prega o amor, tudo caminha bem. Então, quando a gente prega o amor, a gente não vai ter depressão, a gente não vai ter dor na coluna, porque a gente vai estar disposto a acordar a qualquer hora da madrugada para atender a fulano ou ciclano que procura nas nossas casas. Eu quero dizer para vocês que é uma honra, né, estar falando com as poderosas de Lusiânia, né, aqui na Casa de Ogum, e mandar um abraço para nossa comunidade lá do Jardingá, nossa comunidade de Lusiânia e todo o Brasil que está nos assistindo na noite de hoje. É um prazer tê-los conosco. A nossa Umbanda é uma religião que valoriza a inclusão e a diversidade. Como o Senhor promove esses valores? Essa promoção ela não vem de Edivaldo, né? Ela tem que ser baseada do próprio segmento religioso. A Umbanda é uma religião, a Umbanda Molocô é uma religião. Então, todo sacerdote ele tem que ter esse discernimento, onde ele tem que praticar a fraternidade, praticar o amor com os seus amigos, com os seus queridos que lhes visitam e que lhes procuram. No seu ponto de vista, quais são os rituais e cerimônias mais importantes na Umbanda Molocô? Para nós, no Umbanda Molocô, o ritual mais importante continua sendo amar, em primeiro lugar, o nosso sagrado. Esse é o ritual mais sagrado e mais importante de nós, umbandistas, o Molocô. E como todo esse conhecimento contribui para a sua vida pessoal? Eu fui um dia aluno do primário, um dia eu fiz o grau, um dia ingressei na faculdade, tive a oportunidade de fazer jornalismo, tive a oportunidade de fazer teologia e tive a oportunidade de, agora recente, no mês de outubro, receber um diploma de doutor honoris causa. Então, esse aprendizado que tivemos ao longo do tempo das nossas vidas, da nossa vida, ele é para trazer a unidade para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para que possamos transmitir segurança dentro da nossa religiosidade e dentro da nossa vida pessoal, para que possamos ser consistentes e, dentro do amor que temos que pregar, vivenciar o amor verdadeiro. Pai, aproveitando que o senhor entrou nesse assunto, como foi para o senhor receber o título de honoris causa? Mas, Michele, nós
fomos convidados pela Faculdade Febraica em outubro desse ano, junto com a mãe baiana lá do Paraná, a baiana de Bagã, né? A pessoa que eu muito respeito por ela, conheço há mais de 30 anos, e fomos procurados pela ordem e pela faculdade. E nós aceitamos o desafio de receber e de convidar alguns sacerdotes para também ser agraciados com o diploma de doutor honoris causa, né? Que é uma das maiores honrarias que uma faculdade pode conceder a um cidadão. Quem criou esse diploma não foi Edivaldo, não foi a faculdade A ou a faculdade B. Quem criou esse diploma de doutor honoris causa foi o imperador da República, na época, Dom Pedro II. Porque naquela época não tinha doutor, não tinha faculdade de medicina, não tinha faculdade de jornalismo, não tinha, só tinha parteiro, dentista, odontólogo, enfim, não tinha as faculdades. E o imperador criou esse diploma para que as pessoas elas fossem respeitadas como doutores na época, né? E que é o maior diploma, a maior ortoga que se ortogado a um cidadão por uma faculdade é o título de doutor honoris causa no Brasil e no mundo. Meu pai, e assim, qual é a Michele, eu importância? queria só perguntar se a senhora também não gostaria de receber as Inclusive, eu poderosas, ia né? falar isso, que o Receber senhor o me diploma. chamou para receber, Convidei não a foi? Michele para receber o diploma. da Ele me época, chamou, né? gente. E ela não pôde da época, mas agora, mês que vem, a faculdade vai estar em Brasília. Foi na Câmara dos Deputados, lá na Câmara Legislativa, no plenário. E a senhora está convidada junto com a Dessa mãe vez eu Priscila, irei, as meninas com também o pai irem santo da apoiar. casa, com a mãe ela e a senhora, a mãe Michele, receber também o diploma, assim como outros sacerdotes e sacerdotisas irão receber o diploma do doutor honoris causa. Pai, e qual a importância do honoris causa para a nossa religião? Eu vou ser muito sincero para todos vocês. Diploma não acrescenta conhecimento, né? Diploma já tem um bocado lá na parede. Mas para nós, sacerdotes de matriz africana, de Umbanda Molucô, de Umbanda branca, de Umbanda vermelha, enfim, não existe Umbanda vermelha, né? Mas as pessoas... Qualquer tipo de Umbanda Daqui a e pouco matriz. as pessoas estão misturando Tá tudo, faltando, né? né? Daqui a pouco vamos criar uma Umbanda vermelha aí, né? Eu acho que agora deu certo, né? Bom, a importância desse diploma para nós, sacerdotes, sacerdotisas, é porque nós nunca fomos vistos como pessoas de bem, nunca fomos reconhecidos de nenhuma hipótese, né? Nós somos, ao invés de sermos sacralizados, nós somos hostilizados como sacerdote de matriz africana, da religião nossa, que nós temos com grande amor, nós praticamos a nossa religiosidade. Nós somos doutores, nós somos advogados, nós somos conciliadores dentro dos nossos terreiros, somos médicos, somos, daqui a pouco vão dizer que a gente é charlatão, né? Porque a gente não é médico. Mas somos, né? Mas somos vistos. A cura né? espiritual, A né, cura papai? espiritual, do corpo, da alma, enfim. Ninguém nunca viu os sacerdotes com bons olhos, né? Mas se voltar lá atrás, na época do Império, todo rei, toda rainha tinha lá um sacerdote, uma sacerdotisa, que na verdade um sacerdote, né, que cuidava da magia para eles, que dava os aconselhamentos. Mas nós, no dia de hoje, nos reportando para a nossa era atual, nós não somos bem vistos, né, pela sociedade. E a Faculdade Febraica, ela nos reconhece como doutores, porque transmitimos conhecimentos para os nossos filhos, para os nossos netos, quando nós falamos de ancestralidade, quando nós falamos de amor, quando nós falamos de religiosidade. E aí nós estamos fazendo o quê? Praticando, transmitindo, educando. Somos professores, não somos? Somos também professores. Às vezes somos conciliadores quando chegam psicólogos, quando chega um conflito em nossas casas de marido e mulher, e a gente lá baixa a pombagira, baixa o Exu, baixa o caboclo, baixa seu Zé, e aí aquela entidade conversa com aquele casal, e aquele casal renova as suas bodas, né, mais uma vez. Mais um ano, né, meu pai? Pai, amanhã haverá um evento em comemoração ao Dia Nacional da Umbanda.
Nos conte um pouco sobre esse evento, como surgiu, né? Dei uma olhada lá e vi que esse é o segundo ano, né? Você já está organizando, está à frente desse movimento. Me conta um pouco sobre esse evento. Mãe Michele, mãe Priscila, antes de falar do 5º de novembro, Dia Nacional da Umbanda, é preciso voltar atrás, né? Não é Edivaldo que fabrica os movimentos. É um movimento Povo de Axé. Em 2020, nós tivemos a ideia de juntar ali 5, 6 sacerdotes e falamos que precisávamos fazer movimentos na nossa cidade. E criamos uma comissão. Na época foi constituída a Comissão Povo de Terreiro em Ação, com o objetivo de levar a nossa cultura, a nossa religiosidade para fora dos barracões, né? Porque nós, povo de terreiro, ainda nos últimos 4 anos, vivíamos ali oprimidos, não poderíamos estar falando muito da nossa religião porque éramos hostilizados, enfim. E aí pensamos em criar um movimento, criamos a Comissão Povo de Terreiro em Ação, deu certo, o movimento foi crescendo, outros sacerdotes e sacerdotisas começaram a se juntar conosco, a comissão ficou grande, e aí nós promovemos, não só no dia 15 de novembro, mas promovemos o primeiro seminário das lideranças religiosas de matriz africana, que foi realizado na Câmara Municipal, aqui em Lusiânia. Realizamos a Fogueira de Xangô, no Jardim Gá. Realizamos essa comissão. Realizamos o Dia do Candomblé, que também é lei, né? E fizemos a primeira edição do Dia Nacional da Umbanda, 15 de novembro, lá na Feira do Jardim Gá, que foi o protótipo, né, do evento. Deu certo, foi muito bonito, passou mais de 3.000 pessoas. Lá tivemos bazar, tivemos assessoria jurídica, tivemos médico, cabeleireiro, enfim, tivemos uma ação social dentro do Dia Nacional da Umbanda. Nessa segunda edição, que é amanhã, dia 15 de novembro, é a segunda edição do Dia Nacional da Umbanda, lá no Jardim Gá, em frente ao ginásio de esportes do Jardim Gá. E eu quero aproveitar esse espaço para estar convidando todos os nossos irmãos, né, os sacerdotes, levem as suas casas, levem os seus filhos, vista de branco, de vermelho, de amarelo, das cores que você achar que é legal. Vamos comemorar, festejar e mostrar para a sociedade que nós somos divinos, que nós somos umbandistas, que nós somos religiosos. Além da parte religiosa, também teremos parte cultural, teremos shows artísticos, com pessoas que estarão cantando as nossas músicas, teremos a apresentação de grupos de capoeira, a Defensoria Pública do Estado de Goiás vai se fazer presente, fazendo uma roda de conversa com o povo de terreiro, falando sobre as leis, o que nos cabe, o que não nos cabe, com relação à intolerância religiosa, enfim. É importante que todos estejam participando dessa roda de conversa. Amanhã, lá no Jardim Gá, em frente ao ginásio de esportes. E também teremos a campanha de vacinação. Todas as pessoas que estão com as vacinas atrasadas, a Secretaria Municipal de Saúde vai estar levando as vacinas amanhã das 9 até o meio-dia, porque o clima está muito quente, então as vacinas não vai estar aguentando ficar lá no isopor o tempo todo, o dia inteiro. Então, foi combinado que até o meio-dia vamos estar vacinando, atualizando as carteirinhas das nossas crianças e dos nossos anciões também, dos nossos da meia-idade, da terceira idade, enfim. Tem vacina da Covid, tem vacina para todo mundo. Então, quero convidar a vocês que estão atrasados com as carteirinhas, com as vacinações, que vai lá. A nossa religião é isso. A nossa religião faz cultura, a nossa religião faz o sagrado, transforma o sagrado no sagrado, mais sagrado ainda. Então, a gente precisa sacralizar e não que nos hostilizem. Chega. Eu costumo até dizer assim, sabe, Mãe Michele, as poderosas de Lusiânia, eu costumo dizer que nós não precisamos ser tolerados. Chega. Nós precisamos ser respeitados. Eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Respeitado pela prefeitura, respeitado pelos órgãos governamentais, respeitado
pela polícia militar, quando o meu tambor não pode se calar, quando o meu terreiro não pode fechar as portas porque a outra religião não gosta da minha. E nós hoje estamos, a cidade cresceu, nós estamos com os nossos templos dentro das cidades. Nós não tocamos músicas com som, nós tocamos os nossos atabaques, os nossas cabaças, né? Os nossos agogôs. Então, a cidade foi que veio para onde nós estávamos. Nós chegamos primeiro do que a cidade. Então a cidade foi crescendo e, infelizmente ou felizmente, tem as leis e nós temos que cumprir as leis. E nós sofremos muita intolerância religiosa. Quando o nosso barracão está tocando e alguém de uma outra determinada religião, ele chama a polícia, liga lá para o 190 ou liga para a postura e aí diz, se não parar, vou levar o seu tambor. Aconteceu agora recente aqui no Jardim Gá, onde quiseram parar o tambor e pararam o tambor. E nós entramos com ação na Defensoria Pública, Ministério Público, que quiseram até que pagasse uma cesta básica, que o Pai Santo pagasse a cesta básica, porque ele estava tocando o tambor dele. Então, nós não queremos ser tolerados, nós queremos ser respeitados. Nós vamos ser respeitados porque nós somos respeitosos com a nossa sociedade. Sim. E nesse evento vamos estar dando uma saravada, vai ter uma benção, meu pai? Vamos ter, no início, vamos ter uma palestra com a roda de conversa. Em seguida, vamos ter benzimento. Inclusive, todos vocês aqui do barracão estão convidados a levar todo o barracão para lá amanhã, para tocar a linha de légua comigo, né? A linha de légua comigo, eu fiquei responsável, incumbido de tocar légua. Eu quero tocar a linha de légua, chamar toda a eira, para a gente tocar junto, o barracão de Ogum, a mãe Michele, o pai Cláudio, né? Pai Santo, perdão, minha boca, o pai Santo. Então vamos tocar légua juntos amanhã. Vamos ter as 7 linhas de Umbanda lá. Vamos tocar Borixá, Caboclo, Marinheiro, e tem pai de santo aqui de Lusiânia, responsável, tem pai de santo Jardim Gá, tem pai de santo lá do Mingone. Então, a comissão ela preparou uma programação bem vasta para que possamos estar lá das 10 da manhã, iniciando o evento, até às 18 horas. Vai ter acarajé, vai ter vatapá, vai ter dindim, vai ter as comidas afro, que a mãe, que é uma mãe baiana lá no Zuleika, né? Que ela é a negra do acarajé, uma mãe de santo, que ela vai estar levando a feijoada, enfim, as comidas. Eu quero que alguém pague a minha amanhã lá. O acarajé não pode faltar, né? Não pode. Não pode. Pai Edivaldo, como que o senhor, assim, do ponto de vista do senhor, né? Como que as religiões de matriz africana, né, podem ajudar as pessoas a enfrentar os desafios cotidianos? Nós já ajudamos, sabe, mãe? Quando as pessoas procuram as nossas casas, né? Então, nós já ajudamos a sociedade com o alcoolismo, com a educação dos filhos, porque todos nós, além de sermos sacerdotes, temos os nossos filhos de santo, nós temos os nossos filhos biológicos, né? Eu até falo de vez em quando, vou entrar numa questão, uma seara que não é minha, mas eu digo assim, como é que eu vou educar um filho se eu não tenho filho? Como é que eu vou falar para um casal que está em atrito se eu não conheço o matrimônio? Como é que eu vou falar de puberdade se eu não tive puberdade, se a minha puberdade foi violentada? Então, nós estamos aptos, porque nós passamos por todos os requisitos que um cidadão ou uma cidadã precisa passar. Então, nós estamos preparados com a nossa religião, com os nossos conhecimentos, para ensinar a nossa sociedade, a nossa posteridade. Com a vivência, né? Com a nossa convivência e vivência. E além do que o senhor citou, o senhor vê mais benefícios na prática, em seguir a prática das matrizes? Eu vou ser muito enfático, né, em dizer que o INSS deveria nos aposentar quando nós chegássemos aos 65 anos, porque nós trabalhamos tanto pela sociedade, ensinamos e quebramos a cabeça
Então, o governo deveria dar um prêmio para cada sacerdote. Reconhecer e nos dar uma aposentadoria digna, né? Porque a gente sofre na mão de todo mundo, né? Então, nós temos como, sim, acrescentar, ajudar a modificar o planeta. Quando a gente vai para a margem de um córrego, de um rio, e a gente não permite que quebre uma louça lá, que se quebre o que dá lá. Então, quando a gente vai fazer um ato, eu lá em casa eu até oriento, gente, olha, nós temos que fazer um buraco aqui, deixar as nossas coisas aqui mesmo no nosso quintal, para que não suje a natureza, né, que não queime por aí, ninguém saia degradando, quebrando, e depois as pessoas começam a nos acusar. Eu arriei, mas alguém foi lá e escutou. Sim. Mas quem que leva a culpa? Quem arriou? Então, a gente pode ajudar contribuindo para que o meio ambiente seja melhor, para que os nossos jovens e as jovens, eles possam se aperfeiçoar, ter capacitação, não só na sua vida profissional, que nós podemos, dentro das nossas casas, fazer cursos, né, de comida africana, de artesanato. Mas o senhor não acha que dentro dos nossos barracões já não é um pouco de tudo isso? De um curso, de um ensinamento? Porque as pessoas entram igual uns filhos de santo, adentra a casa. Às vezes eles saem daqui sabendo decorar, porque vai decorar o barracão, né? Sai sabendo cozinhar, porque vai... Mas nós esquecemos, no Michel, de fazer o mais importante. Nós esquecemos de fazer a lição de casa. Continuamos na senzala, né? Na senzala. Quando nós ensinamos, mas não certificamos. É sobre o certificado para então, ganhar a nossa casa precisa certificar o mercado de trabalho. Para que ele tenha um certificado que fala, ele sabe decorar, é um decorador, ele sabe pentear, porque ele adorna o orixá, crochê, penteia, enfim. Então, precisa que a gente seja também instituição, além de ser religiosa, instituição para fazer a filantropia e certificar os nossos filhos para que eles sejam profissionalizados oficialmente. Meu pai, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor lida com a questão da ingratidão de um filho de santo, de não estender a mão no momento ali para o Senhor? O senhor como sacerdote, como o senhor lida? O senhor lida com isso muito bem? Não lida? Se eu falar que eu não lido, eu vou estar sendo mentiroso. As pessoas acham que nós, sacerdotes, sacerdotisas, né, enfim, de qualquer credo religioso, nós adoecemos. O padre adoece porque ele recebe muita demanda também das pessoas que procuram, os pastores também, e nós não ficamos para trás, né? A gente recebe muita demanda, eu costumo até me reservar o direito, né, de dizer que eu não sou de ferro. A gente sofre muito com a ingratidão. A gente chega... Mas Jesus também sofreu, né? Ele caminhou, doutrinou, educou aquele povo naquela época, e o povo da época não o reconheceu como o Nazareno. E nós não devemos pensar diferente. Nós não vamos ser reconhecidos, vamos ser sempre tratados com a ingratidão. Mas quando a gente faz o bem, sem olhar para quem chegou ferido, aquela ovelha, que a igreja chama de ovelha, quando os nossos filhos, ou aquela pessoa que bate na nossa porta com o livro, que ele chega lá alcoolizado, que ele chega ferido porque foi agredido pelo esposo, que foi agredido pela sociedade, e bate nas nossas portas e a gente abre. Faz um banho, a comida, dá uma esteira, e depois aquela ovelha, aquele filho, ele se levanta e ele olha para o lado, vai embora, não agradece. Então nós não precisamos que ninguém agradeça, porque nós estamos aqui como sacerdotes e sacerdotisas para servir a humanidade. Então, precisamos nos conscientizar. Somos falhos, somos humanos, mas somos sacerdotes. E estamos, né, vivendo tudo que precisamos viver.
inclusive essa questão de ingratidão. A ingratidão sempre vai existir, não vai deixar de existir. Eu não sou bom para todo mundo. Alguém um dia vai falar que não gosta de mim só porque a minha barba está branca. Sim. E é o ponto de vista daquela pessoa e tá tudo certo. Ela disse que não gosta de fazer o quê, né? Mas Meu a pai. Michele gosta, né? Meu pai, quais são os seus planos para o futuro como sacerdote? Mãe Michele, falar de futuro como sacerdote é um pouco complexo, porque não tem como abdicar do sacerdócio, né? O sacerdócio nos foi dado, ainda quando estávamos no ventre das nossas mães. O Batalá disse, você vai para lá porque você vai ter uma missão a cumprir dentro da sua igreja. Nossa igreja é o nosso terreiro. E essa missão ela tem que ser cumprida até os últimos instantes das nossas vidas. Não tem para onde correr. Eu não quero voltar mais aqui para cumprir outro sacerdócio. Não, tem que ser só pai. esse. Quero não. Tem que ser só esse. Tem que ser só esse agora. Eu não quero ser sacerdote da outra encarnação. Quer ser filho? Eu quero ser filho ou ficar por lá. Ou não voltar mais. Ou não voltar, meu pai? Falando de vida, de planos, né? Nós, povo de terreiro, povo de axé, nós precisamos, não sei se já posso tocar nesse assunto, porque é um assunto que ainda é tabu nos terreiros, né? Tem terreiro até que coloca assim, não pode falar de política, né? Eu já vi isso. Mas todo mundo aqui tem um carrinho, tem? A gasolina é o quê? Política econômica. A educação é o quê? Política educacional. A saúde, política da saúde. Nós precisamos praticar a política da alimentação, a política da boa vizinhança. Nós precisamos mastigar, degustar a política todos os dias das nossas vidas. Mas ainda é tabu no nosso meio. Nós ainda vivemos dentro da senzala. Nós não temos representatividade. Mãe Michele, é uma vergonha. Uma vergonha. O povo católico tem bancada católica na Câmara Federal. Existe bancada dos bancários, bancada dos latifundiários, que são os donos de terras, os produtores, né? Os grandes produtores. Existe bancada evangélica. Nós tivemos um deputado federal, lá do Rio de Janeiro, Átila Nunes, todo mundo conhece, né? Principalmente quem é de Umbanda, e tivemos um deputado estadual no Rio de Janeiro, o Átila Pai, né? Átila Nunes Pai. Então, eram os dois lá no Rio de Janeiro. Hoje, nós só temos um vereador do axé em todo o Brasil. Um vereador, que é o Átila Nunes Filho, que é da Umbanda. E ano que vem é ano de eleição, nós precisamos acordar, nós somos muitos. Eu estava vendo esses dias, numa entrevista, né? Codó do Maranhão é a cidade que tem em cada rua 20 terreiros. Mas para o IBGE, 90 pessoas são do Terecô. São da Umbanda, são do Candomblé. 90 pessoas em Codó do Maranhão. Então falta aquela instrução, falta aquela identificação. Quando o IBGE passar na sua casa, não tenha medo de falar, eu sou umbandista, eu sou candomblessista, eu sou preto. Eu sou preto. Dia 19 agora, eu vou estar em Goiânia recebendo uma homenagem na Assembleia Legislativa. Quero agradecer ao deputado Mauro Rubens de estar dando essa homenagem a Pai Edivaldo, né, a nós, representando Lusiânia, para receber na Semana da Consciência Negra, que é dia 20, né? Então nós estamos agora no dia 15 de novembro, já trabalhando também a questão da consciência negra lá no Jardim Gá. Então nós precisamos nos preparar para a política partidária, a política administrativa, porque senão a gente vai ficar a mercê. Olha só, nós, ano passado, nós fizemos ofícios solicitando tenda para o município, solicitamos ambulância para o município, porque um evento vai ter muita gente, tem que ter uma ambulância por ali, né? Então
Então, solicitamos o álcool em gel, que estávamos ainda em pandemia, acabamos saindo da pandemia. A Secretaria de Saúde deu álcool em gel, mas a tenda a gente ganhou, mas nós queríamos fazer mais. E o poder público nos nega. A gente queria colocar lá atendimento médico para todo mundo, igual a ação global, né? Sim. Mas aí é negado. Por quê? Porque é a religião lá O preconceito, né? dos macumbeiros, é assim que eles falam, né? Preconceito, Ali né? no Jardim Gá tem uma escola que meu filho estuda nessa escola, que é uma escola, para mim, é a escola que foi criada para o meu filho, para o filho daquela pessoa que tem a necessidade especial. Ela é uma ONG e eu já ouvi, né, várias pessoas do poder público falando, eu não vou lá porque lá é desmacumbeiro. Não é desmacumbeiro lá, não é Umbanda, não é Candomblé, lá é uma instituição educacional que é mantida pela ordem espírita, kardecista. Mas as pessoas denigram tudo e falam, é tudo macumbeiro, na verdade. E aí nós precisamos focar ano que vem. Precisamos chamar os sacerdotes, para que os sacerdotes chamem seus filhos, chamem seus ordenados, chamem as pessoas que vêm se consultar e falam, olha, nós temos pré-candidato. Nós temos um pré-candidato, temos 2 pré-candidatos da nossa religião. Nós precisamos de empoderamento. Que vai nos representar, Vai nos representar. trazer voz, né? Voz, nós precisamos de voz. E o vereador lá do Macumbeiro vai me dar o quê? Primeiro que o vereador não pode dar nada para ninguém. O vereador, ele existe para fazer leis e cumprir a lei e fiscalizar o executivo. E é isso que nós estamos propondo ao povo de terreiro, ao povo de barracão, ao povo de axé, para eleger, independente que seja o pré-candidato Edivaldo, de Oxum, ou que seja o pré-candidato A, o pré-candidato B, que nos represente. E se tiver 2, 3 candidatos de axé, que seja bom para o povo de axé. Será 3 vereadores, amanhã 2 deputados, e nós temos que partir dessa premissa que precisamos nos unir, nos organizar para ter voz, ter representatividade, principalmente aqui em Lusiânia, que é o que nós estamos propondo, um mandato coletivo, onde o mandato não vai ser de Edivaldo Oxum, esse mandato ele será constituído pela voz de 20, 30 pessoas que vai estar diretamente no mandato, não é um mandato popular, é um mandato coletivo, onde será registrado o documento no TRE, e tudo que esse mandato vir a fazer é de acordo com o que foi escrito naquele documento e assinado pelos 20, pelos 30. Ah, mas o Edivaldo, ele vai ser vereador, ele vai ficar rico. Gente, eu estou pré-candidato, eu já sou rico, graças a Oxum, graças ao Oxalá Xangô, já sou rico de natureza espiritual. Eu vou completar agora dia 19 de abril, dia do índio, 51 anos de idade. Eu nunca comi, nunca sustentei a minha casa com dinheiro público. Então, não é 4 anos de mandato que vai deixar Edivaldo mais rico. Eu faço até questão de dividir o salário de vereador com o mandato todo, o mandato coletivo. São 20 pessoas? Vamos dividir o salário com todo mundo é vereador. Aqueles 20 que se propuseram, da comissão, né, daquele mandato coletivo, vamos dividir o salário com todo. Para nós, o que importa não é o salário. Para nós, povo de axé, temos que acordar e dizer, temos empoderamento. Temos uma cadeira na Câmara de Vereadores. Daqui a mais 2 anos, temos uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E temos um deputado federal, temos um senador da República, temos um prefeito da cidade de Cristalina, um prefeito aqui em Alexandre. Nós precisamos parar de pensar no ódio, porque do ódio já temos, já julgam, já nos odeiam, quando eles não nos respeitam, né? Quando eles hostilizam o povo de terreiro. Esses dias eu estava vendo um vídeo quando um monstro, um homem grande, que deu uma cabeçada no médium, porque eles estavam, o terreiro, despachando comida na rua, né? E o homem disse que não era para fazer aquilo e tal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, né? O horror já está sendo processado, mas, infelizmente, acontecem essas coisas e nós
nos calamos. A gente fecha os nossos olhos, porque o problema não chegou na casa da vovó Maria do Rosário. Porque o problema não chegou na casa de Ogum, não chegou na casa de Oxum. Agora, o problema chegou lá na casa de Oxóssi. Aí eu me encalo. Oxóssi lá, o pai de santo, a mãe de santo, seus filhos, sofram sozinhos. Né? Nós temos que nos unir. Sabe, mãe? Nós precisamos estar juntos. A sua dor é a minha dor. A sua senzala é a minha senzala. O senhor acha que tem solução ainda em essa união, esse conjunto? Ainda tem salvação, você acredita? Eu acredito que nós podemos iniciar, como estamos dando um passo, né, à frente. Iniciar um processo. Unir, nem Deus uniu todo mundo, né? Estamos vivendo em guerra. 2 países hoje, aliás, 4 países estão em guerra. Então, nem Deus, nem o Batalá conseguiu reunir todo o universo. Então, vai ser de volta para conseguir unir a Umbanda, unir o Candomblé. Até porque tem uns Ojá maior do que o meu, tem uns Equeté maior do que o meu, mas Equeté maior, Equeté menor, Ojá maior, Ojá menor, não quer dizer que nós não possamos dialogar, nos aproximar e nos amar. E, acima de qualquer coisa, nos respeitar e nos representar e dar voz um ao outro. Sim. Pai, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor lida com a questão, né, levantada sobre o senhor levar a religião à mostra, mostrar as belezas da nossa religião, sempre estar nessa luta, e outros dirigentes não aceitar bem, falar que isso é Exibicionismo, né? Esses dias eu ouvi alguém falar assim, mas o evento. Como o senhor lida com essa O evento levar a nossa religiosidade para a praça, lá do Jardim Gá, lá para as 3 bicas de Luziane, por sinal secou, né? Sim, Seca, né? Daqui a pouco a igreja do Léo também desaparece. Né? Então, existem críticas. Nós temos que estar abertos às críticas, porque a religião não é minha, Xangô não é meu, Zé Pilintra não é meu, mas tem pessoas e pessoas que querem ser dono do Zé Pilintra, querem ser dono de Oxum, mas a escola de samba do Rio de Janeiro fizeram os maiores e mais belos carnavais dos últimos tempos agora. E quais foram os temas de mais de 10 escolas de samba? A nossa religião. Não teve um pai de santo, não teve uma mãe de santo que foi brigar com o presidente da escola de samba, porque levou o Zé Pilintra, porque levou agora quando é Edivaldo, quando é a mãe Michele, quer levar a nossa religiosidade para a Praça Josiânia, para mostrar para a sociedade, aí alguém se levanta contra nós. Para de ser hipócrita. Verdade. É verdade. Essa é a palavra. Hipocrisia, né? Doa quem doer, a gente tem que falar. Eu sei que tem milhões de pessoas que vai ver esse podcast, sabe? E se achar dono da entidade, né, meu pai, tem que fazer a terapia, né? Tem que fazer a terapia. Se o Ojá é maior do que o meu, Vai entrar aqui até eu não mesmo. costumo pensar que o Ojá seja divino. Então, acabando, meu pai. Vamos acabando. Qual a mensagem que o Senhor pode deixar para os demais dirigentes? Vai até nessa. Uma mensagem assim de Olha, eu quero, união, em primeiro chamar lugar, para mim. eu quero deixar uma mensagem para as poderosas aqui de Luziane, que vocês continuem firmes nesse processo de ter criado o podcast das poderosas, ouvindo a sociedade, ouvindo os zeladores de santo, ouvindo também outras instituições religiosas, né? Que se vamos fazer dentro do nosso município um fórum religioso, né? Existe no Brasil o CONIC, né? Mas nós não somos ouvidos lá no CONIC. CONIC é aquele Conselho Nacional das Religiões, né? Então, dentro de Luziane, a gente poderia chamar a igreja evangélica, chamar a igreja protestante, a igreja católica, o Kardec, enfim, o hinduísmo, todas as religiões, a gente tentar fazer um fórum para que nós nos respeitássemos enquanto cidadão. Então, enquanto as poderosas continuem firmes nesse processo, não baixe as cabeças,
que vocês sejam vitoriosas, mais ainda. Porque encarar esse processo de colocar a cara para que os internautas estejam do outro lado vendo todo mundo, né? Vendo a gente aqui, e vocês apresentando o podcast, conversando com todo mundo, não é qualquer pessoa que se doa a esse tipo, até porque são mães, 2 vezes, mães donas de casa, patroas, e são mães sacerdotisas, mães de santo, né? 3 É uma- vezes, né? Vai vender o trabalho, né? Então, vocês estão deixando suas casas, estão deixando seus filhos, seus maridos, estão chegando no trabalho ainda há pouco e estão aqui ouvindo a sociedade. Então, parabéns a todos vocês, enquanto sacerdote de Umbanda, enquanto sacerdote de Umbanda, como colocou, eu quero dizer para a minha comunidade que não devemos pensar na Umbanda, simplesmente Umbanda. Que nós não devemos dizer que a nossa Umbanda tem que acabar. Enquanto houver um sonho, enquanto houver água correndo, enquanto houver sangue nas nossas veias, não nos amedrontemos, sejamos firmes, igual os nossos ancestrais foram, quando percorreram o mundo escravizados, quando nos seus navios negreiros vieram para as costas brasileiras e foram para as fazendas junto com os índios, e lá continuaram ainda com a sua crença, com a sua fé no seu orixá, no seu sagrado. E que você, meu irmão, você, minha irmã, seja muito prudente ao abrir a boca para falar da ancestralidade. Seja prudente em falar do seu vizinho. Seja prudente em falar da religião alheia. Seja prudente em falar do sagrado. O meu sagrado pertence ao meu ori, à minha coroa, e eu devo falar do meu sagrado. Respeite o meu sagrado, sejam todos felizes com as suas fés que vocês professam, independente de ser umbanda, candomblé, hinduísta, católico, protestante, enfim, sejam todos felizes. Que Deus nos abençoe, que Orumilá, Obatalá, Oxalá, Yahvé, Jeová, Deus, assim como você acredita que exista uma força superior, abençoe o seu irmão, abençoe a sua casa, abençoe o seu vizinho, para que o seu vizinho não bata na sua porta te pedindo favores, não tenha inveja, reze para que ele seja próspero, para que ele não esteja te incomodando, reze para que o seu vizinho tenha um carro melhor que o teu, reze para que ele tenha mais dinheiro. É assim que a gente deve viver. Então, é essa a minha orientação enquanto sacerdote. Viva o amor, viva a fraternidade, viva o sagrado. Seja. Não vamos encerrar. Foi um prazer tê-lo conosco. E foi nosso. Foi um agradável. Muito agradável, muito saudável. Muito o nosso obrigado. bate-papo. Muito engrandecedor. Espero voltar outras vezes. Sim. Quando eu voltar, eu vou contar a história quando eu era criança, viu? Vamos ter aí tempo ainda, né? Sim. O senhor foi o nosso primeiro convidado Obrigado. especial para o podcast. Tá? Obrigado. Eu tenho certeza que o senhor está abrindo com chaves de ouro. Quando o podcast tiver 1 milhão de visualização, eu quero estar mais uma vez no podcast das Poderosas. Sim, para comemorar 1 milhão. 1 milhão. Porque assim, E aí já contar nossas vitórias e nossas conquistas e como tudo deu certo, né? Axé, saravá. Axé. Boa noite. Boa noite.